Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, muita gente passa por aqui e não é inscrita, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. A gente tem aqui também no nosso comentário fixado o link do Nação BRB Fla para você adicionar aí também nos seus aplicativos, né? Baixar, abrir a sua conta, utilizar o cupom Paparazzo logo depois da selfie e também Outsider Tours para você garantir presença no jogo aqui do Maracanã na quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense. A gente precisa apoiar, cara. Eu sei que é um momento difícil, a gente apoiou com o Ceni. Por que a gente não vai apoiar agora com o Renato? A Paparazzo tá tão ruim quanto. Não importa, é momento de apoiar. Adianta a gente também, a gente fica pé da vida depois do jogo. Mas adianta a gente abandonar agora? Adianta trocar de treinador agora? Vocês se lembram do que eu falei na reta final? Depois o Flamengo até foi campeão brasileiro no início de 2020. No início de 2021, ganhou o brasileiro de 2020 no início de 2021. Eu estava insatisfeito com o desempenho do Ceni, mas eu falei para vocês, vamos apoiar, vamos até o final. Eu tô satisfeito? Não. O time tá jogando bem? Não. Tem jeito de resolver agora? Tem, apoiando. Só isso, só apoiando. Eu também tô revoltado, né? Eu acho que o Flamengo não tem que abrir mão de competição nenhuma. O Flamengo, cara, não é possível que não tenha jogada, que não consiga furar um bloqueio, que não consiga criar jogadas quando tá o outro time retrancado. Foi até inclusive a nossa pergunta, a minha e do Marquinho na coletiva. Mas a gente não pode desistir. O torcedor do Flamengo tem que estar lá presente. Eu sei que os ingressos estão caríssimos. O Flamengo deveria ter colocado os ingressos mais baratos. O exemplo disso foi o Atlético Mineiro hoje, que encheu lá o Mineirão, preço R$50, preço médio R$50, né? E o campeonato praticamente resolvido, né? Palmas aí, parabéns. Primeira vez que eu vejo aí nos últimos anos o Rodrigo Caetano, né, conseguindo levar algum projeto para frente. Com muito investimento, não importa, a questão é, eles estão bem, tem chance aí de sair de um jejum de 50 anos, e só o Flamengo pode mudar isso, porque eu não vejo nenhuma outra equipe no Brasileiro capaz agora nesse momento de bater o Galo, na quantidade de pontos. Para isso o Flamengo no sábado precisa, às 7 horas da noite, precisa ganhar o Galo, não pode perder mais ponto nenhum, em 11 rodadas, porque tem as rodadas atrasadas, não pode perder mais ponto nenhum, e ainda tem que torcer pro Atlético Mineiro empatar um jogo e perder outro. É impossível? Não. Já teve um momento mais difícil? Sim. O problema são as sequências, né, de jogos das 3 competições. Tem um jogo de semifinal da Copa do Brasil, depois a decisão é só lá no final, mas tem um jogo agora, e tem a Libertadores no dia 27 de novembro. E aí o grande problema disso tudo, porque o Flamengo começa a jogar sexta, segunda, quinta, o Flamengo entra naquela reta daquela sequência pesada de jogos do Brasileirão, que a CBF adiou lá atrás e botou depois agora desse jeito, né? Além de não aceitar adiar a última vez que os jogadores foram convocados, ainda teve essa. E a gente ainda tem o Arrascaeta pré-convocado para as eliminatórias em novembro. Então, são uma série de fatores que preocupam a gente. Primeiro, a gente tem a situação dos desfalques e de jogadores sobrecarregados, com medo de ainda sobrecarregar algum, pegar uma lesão, Deus me livre, grau 2, e não poder jogar contra o Palmeiras a final da Libertadores. Então, a nossa expectativa é que o Flamengo jogue completo, porque completo, o time, independente do treinador, ele vai bem. Completo, o Flamengo vai bem. O problema é o nível técnico do Brasil, dos treinadores brasileiros. O Flamengo, o Jorge Jesus, a gente não vai conseguir encontrar um treinador aqui no Brasil no nível do Jorge Jesus. Não tem jeito. Pode conseguir ser campeão até mundial, por causa do elenco que tem. Mas a gente tem que abraçar, galera. A gente tem que apoiar. Não adianta, nesse momento, a gente ficar aqui pedindo cabeça, pedindo... Não adianta. Temos que apoiar. É o que tem para hoje. Vamos lá. Só que é o seguinte, o problema é essa sequência pesada de jogos. Aí a gente tem alguns comentaristas, jornalistas alertando para o envelhecimento do elenco do Flamengo, né? Ele fala o seguinte, no canal da Jovem Pan, inclusive a gente teve um probleminha com eles recente aí, que usaram material nosso aí que não devia,
né? Não teve autorização. O Nilson César falou o seguinte: nas duas laterais os caras já estão velhos, Isla e Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz é um dos melhores do time. Tá falando besteira. O Davi Luiz já é um jogador veterano também. Diego Alves e Diego Ribas. Cara, olha só, o Davi Luiz acabou de chegar. O Felipe Luiz é um dos destaques do time. Quando ele não joga, entra o René, que eu acho que ele poderia ter vindo com o Ramon. Tá aí um grande erro. Então tem uns caras que falam também cada besteira, a questão da... o elenco realmente está 2 anos mais velho que em relação com o Jorge Jesus. Já é um diferencial. Mas o que muita gente está falando é que o Renato tinha dito, aquela pegadinha que ele próprio jogou para ele mesmo, de falar que com 200 milhões ele jogava bonito e ganhava tudo. E não é assim. A verdade é que não é assim. Um dia, né? Eu acredito que ele mesmo sabe que um dia ele deve ter pensado assim, um dia isso pode ser voltar contra mim. E aconteceu. Talvez quando ele aceitou treinar o Flamengo, ele sabia, né, ele soubesse que isso poderia acontecer. E agora ele está sofrendo essa pressão. Então essa questão de envelhecimento do elenco, eu até entendo, né, o que o jornalista aí falou, mas discordo, porque a gente tem alguns dos principais jogadores. Davi Luiz, se não tivesse essa lesão, estaria voando, já chegou jogando demais, já chegou no primeiro jogo arrebentando. O Felipe Luiz manda bem demais, né? O Diego Alves é um excelente goleiro, então isso aí não tá, isso aí com a gente não cola. Agora, o que acontece é o seguinte: tivemos um comentarista cobrando explicações do departamento médico do Flamengo, né? O Pedro Ivo Almeida, jornalista até que eu conheço, durante o pós-jogo lá da ESPN, ele falou o seguinte: o Renato caminha para uma estrada tortuosa que eu não concordo. A briga dele é com a imprensa. Quando ele vira e diz: colocamos o Bruno Henrique para mostrar que não poupamos, mas ele estourou porque não podia, porque não estava pronto. Isso é grave. A condição física e clínica de um jogador é mais importante do que essa guerra narrativa do Renato com a imprensa. Concordo com o Pedro Ivo, tá? Assim como ele fala ontem que se ele bota se ele não coloca o jogador da posição, o Vitor Gabriel, e coloca o Kennedy, né, adiantado, ou o Vitinho, iam dizer depois, ele colocar, se não desse certo, iam dizer que ele inventou. Ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que fazer o que ele acha que pode ser melhor para a equipe, né? E aí o Pedro Ivo falou o seguinte: isso nunca vai ser explicado, porque o departamento médico do Flamengo não tem interesse com relação à questão dos problemas médicos, né? O chefe médico tem interesse em postar em rede social, curtir, e não chega para esclarecer o que está acontecendo. Ele reclamando do Tanuri, né? Reclamando que o Tanuri deveria já ter se pronunciado sobre tudo que está acontecendo. Poderia falar: tem muita gente se machucando para além das convocações, né? Ele falando além das convocações, tudo isso acontecendo. Eles estão cobrando explicações do departamento médico do Flamengo. E mais uma situação que preocupa, né, nessa reta final de Brasileiro, que eu já falei para vocês que depende do Flamengo ganhar do Atlético e torcer por tropeços, né, um empate e uma derrota do Atlético. O Flamengo não pode mais perder ponto nenhum, que é mais difícil, que ainda tem uma sequência absurda. E por isso, até por pensar nesse dia 27 de novembro, o Flamengo deve ter... Eu acho que internamente o Flamengo deve ter pensado assim: meu Deus do céu, o pessoal do Flamengo pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer com essa sequência que tem 4 jogos em 8 dias? Como é que a gente faz para não machucar ninguém pro dia 27? Já entrando em novembro, porque o jogo com o Atlético Mineiro é dia 30, aí entra em novembro depois na sequência, e aí você tem pouco tempo para recuperar os jogadores. Então a gente fica preocupado. Olha só, o Arrascaeta pode só jogar 2 jogos no Flamengo até o final da Libertadores, até a final da Libertadores. E aí ele jogaria na seleção do Uruguai, tá pré-convocado, né? Então, olha só, o nível dramático que atinge a situação do Arrascaeta. Ele jogaria, né, contra o Atlético Mineiro, se recuperar durante a semana aí. Não jogaria quarta-feira a Copa do Brasil. Contra o Atlético Paranaense dia 2, e aí iria para o Uruguai. As partidas contra a Argentina e Bolívia serão dias 12 e 16. O Flamengo enfrenta a Chapecoense no dia 8, 30ª rodada. A 31ª e 32ª não foram detalhadas pela CBF, mas estão previstas para os dias 10, 11 e 13, 14 e 15, tá? O time vai enfrentar o Bahia em casa e o São Paulo fora. Então, se o Arrascaeta, por um acaso, não retornar para esses jogos contra o Atlético Mineiro
e o Atlético Paranaense, olha só, né? O Flamengo ele só jogaria mais 2 jogos antes da final da Libertadores. É possível que jogue 4? Sim. O problema é sobrecarregar o jogador. O meu grande medo é sobrecarregar o jogador, né? Risco de sobrecarga do Arrascaeta preocupa, então, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, mas eu continuo dizendo, a gente tem que apoiar, né? A gente teve aí o Rogério Ceni indicando um jogador do Flamengo, o Arão, né? Ele indicou o Arão para o São Paulo, segundo informações aí do jornalista Jorge Nicola. Ele fez isso porque gostaria de contar com ele no São Paulo em 2022, inclusive o Rogério Ceni, que está sofrendo lá no São Paulo, estava perdendo aí, deixa eu ver se já acabou aqui para o Bragantino, quanto é que foi o jogo com o Bragantino. Pô, foi 1-0 mesmo, perdeu o São Paulo 1-0, os torcedores do São Paulo pegando no pé do Rogério Ceni, gritando Crespo, Crespo, Crespo. Pois é, complicado. Então ele teria indicado aí o Ilharão, segundo no caso o jornalista Jorge Nicola, no seu canal do YouTube, além do Diego e Felipe Alves, o treinador teria indicado então o Ilharão. O Diego foi negado pelo pai do jogador, que disse que não recebeu nada, nenhuma proposta, nenhuma procura, nenhuma sondagem, tá? E com relação aí ao Ilharão, ele explica, né, que é um dos atletas presentes na lista do treinador, que durante o seu período na Gávea o volante foi utilizado como zagueiro e teve boas atuações, e que o Rogério vê o jogador como importante aí, gostaria, né, de contar com novos nomes aí para o meio de campo, e já exaltou, inclusive, ele fala o seguinte: meu meio campo eu vejo como a energia desse time, e aí ele fala que cada atleta tem sua função, mas nesse setor esses 3 jogadores têm muita força física, são jovens e têm fome. E aí o Rogério Ceni, né, que pensa então na contratação do Ilharão, segundo o Jorge Nicola. Eu sinceramente digo para vocês, se nem o Benfica com o Jorge Jesus, que o Arão amava o Jorge Jesus, o Tamal Arão, patinho feio que virou cisne, se nem o Jorge Jesus e o Benfica conseguiram tirar o Arão do Flamengo, como é que o São Paulo vai pagar a multa, que é alta, do Arão, para tirar o Arão do Flamengo? Não tem como, tá? Não vejo a menor possibilidade, e para mim essa informação aí não tem aí muito que a gente explorar, né? Porque o Arão sair do Flamengo para o São Paulo para treinar, para ser treinado pelo Rogério Ceni, que já chega lá pressionado pela torcida, eu não consigo ver isso com bons olhos. A gente tem aqui também o Cuca, né, citando a importância da vitória do Atlético Mineiro hoje, após o tropeço do Flamengo. Infelizmente o Flamengo proporcionou isso com esses tropeços seguidos, inclusive quando o Atlético tropeçou, o Flamengo tropeçou junto, e o Flamengo proporcionou isso, né? Aí ele fala aqui o seguinte, sobre a questão do... Tivemos o controle do jogo, vez ou outra foge, porque o adversário tem qualidade, dá pra ver. Eles perderam uma partida fora de casa pro Fluminense, 1-0 do campeonato inteiro. Uma equipe muito regular, fora de casa é muito difícil ser batida, e hoje foi um jogo complicadíssimo. Acho que jogamos bem, no meu entender foi muito bem. Tivemos paciência, equilíbrio, fomos uma equipe madura para não ceder muitas chances ao adversário. Ele falou também sobre a questão de quando você tem a luta pelo título, tem uma chance de abrir uma vantagem maior na ponta da tabela e sai perdendo com um erro seu, né, que foi um erro do próprio Atlético, a confiança baixa e aumenta a do adversário. Nós, por fortuna e competência, empatamos logo em seguida numa jogada trabalhada de escanteio. Bonita jogada do Arana, do Keno, a finalização não me lembro de quem, do Alonso, quem foi. Aí o jogo ficou 0-0, né, no caso 1-1, que já era o empate e tal. Ele falando da importância aí de buscar esse resultado. E ele fala que cada um, nessa altura do campeonato, qualquer negociação de resultado, entre aspas, é muito complicada. Cada um tem a sua luta, o Cuiabá tem a deles, nós temos a nossa, o Sport Recife tem a deles, enfim. Todas as equipes têm sua luta dentro da competição, né? Então o Atlético conseguiu... Olha, ele fala também aqui, né, do que não esperava o Cuiabá super fechado. Pô, tu não viu o jogo contra o Flamengo não, Cuca? Pelo amor de Deus. Eu sabia que eles iam propor alguns momentos do jogo em marcação-pressão,
mas em outros sair no contra-ataque, posicionando os dois atacantes de forma inteligente por dentro, os dois por fora e trazendo bastante risco, porque você tem que jogar no campo de ataque. Cara, jogar com o Cuiabá é complicado, o Flamengo se complicou, eles conseguiram, o Flamengo empatou, né, aquele jogo absurdo, né, que a gente teve um gol mal anulado e um pênalti não dado no Vitinho, e eles ganharam de 2-1, não tiveram ninguém da arbitragem para atrapalhar eles. Mas é sem choro aqui, o Flamengo tá perdendo para ele mesmo, a verdade é essa. Parabéns ao Atlético Mineiro, né, que se continuar desse jeito, sai da fila de 50 anos sem título, ganhou o primeiro, depois não ganhou mais. Mas é isso, a gente tem que parabenizar, né, porque não é possível que o Flamengo perca o campeonato da forma que está perdendo para ele mesmo. Tem que começar a se encontrar para mudar isso aí, se é que ainda dá tempo de mudar. Faltam poucos jogos, já estamos numa reta final. Menos de 10 jogos aí, né, para o Galo e para o Flamengo, 11 ou 12, para resolver essa situação. Então, o momento é agora. Lembrando que o Flamengo, para esse jogo do dia 30 contra o Galo, no sábado às 19 horas, tem o Diego Ribas suspenso pelo terceiro amarelo. Esse daí já está fora da partida, tá certo? Deixar aqui os meus sentimentos à família do Birajara Mota, que foi goleiro do Flamengo, ex-goleiro também do Botafogo, ex-goleiro do Bangu, é um grande nome do futebol carioca e brasileiro. Então, morreu aos 85 anos o Birajara. Eu termino aqui o meu vídeo com os meus sentimentos aí à família. O futebol é isso, a gente zoa, a gente brinca, é zoado. Hora tá por cima, hora tá por baixo, hora tá pelo meio. Mas, infelizmente, quando a gente perde grandes nomes como o do Birajara, a gente fica chateado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas oficiais do Flamengo online. Aqui no comentário fixado, o nosso clube de membros, o Clube VIP, para você se associar e ajudar o nosso canal, o link também, né, do nosso do Nação BRB Fla, que é o banco do Flamengo, né? O Flamengo tem 50% do lucro, você ajuda o Flamengo, você lá antes da selfie coloca o cupom PAPARAZZO, vai estar ajudando demais o nosso clube, faça ativação do cartão, utilize, centralize tudo na sua conta do BRB e também convido você a estar conhecendo ali os pacotes da Outsider Tours, tanto para o jogo agora de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, quanto para o jogo da final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras. A gente tem pacotes especiais para vocês. Estamos fechando mais um voo aí de bate e volta e você pode estar presente na final da Copa Libertadores da América. Fora isso, também Copa do Mundo, Champions League, tudo com a Outsider Tours. Muito obrigado, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!